Você não é o dono da sua loja, você é funcionário dessa franquia. E se ela determina que você tem que abrir no domingo, você tem que abrir. O médico falou, ou vocês tiram ela lá de dentro dessas lojas, ou ela vai infartar, ou ela vai se suicidar. A loja está fechando hoje, eu fiquei com algumas dívidas. Hoje eu acumulo uma dívida de mais de 2 milhões de reais. Você acabou de ver relatos reais, pessoas que acreditaram no sonho de abrir uma franquia. Disseram que era seguro, um negócio pronto, que era só seguir o modelo. Só que ninguém avisou uma coisa para elas. Numa franquia, tem sempre alguém ganhando. Só que o grande problema é que essa pessoa quase nunca é você. Meu nome é Christian Castro e hoje eu vou te mostrar em 7 níveis porque abrir uma franquia pode ser o pior investimento que existe no Brasil. Nível 1. A promessa. Vamos supor que você recebeu uma herança, R$500 mil, o dinheiro de uma vida inteira. Você então quer multiplicar esse dinheiro, ser dono do seu próprio negócio, mas abrir algo do zero te dá medo, porque afinal todo mundo sabe que a maioria quebra, né? E aí aparece a saída que parece perfeita, a franquia, uma marca que todo mundo conhece, um modelo pronto, você não inventa nada, só segue o manual. E para te dar segurança, a lei obriga a franqueadora a te entregar o COF, que significa Circular de Oferta de Franquia. É como se fosse a ficha completa do negócio, que você recebe pelo menos uns 10 dias antes de assinar a papelada. E dentro desse documento vem o histórico da empresa, as taxas, os processos na justiça e a parte que te conquista, é claro, né? A projeção de faturamento. Eles prometeram um gasto de R$150 mil, ter um ganho mensais de 30 a 70 mil por mês. E é aqui que está a primeira armadilha. Esse número, ele não garante nada. É, por exemplo, a diferença de eu te entregar uma casa pronta ou então eu te dar um mapa dizendo, o tesouro ele deve estar por aqui. A franquia te dá um mapa. Os tribunais, aquela projeção é só uma estimativa. Se sua loja vender a metade ou então 1/3, a franqueadora, ela não te deve nenhum centavo. E pior, a lei nem obriga a franqueadora a colocar o faturamento nesse documento. Ela pode escrever, por exemplo, não fornecemos projeção e pronto. Então aquele faturamento dos sonhos, muitas vezes, só saiu da boca do vendedor. E quando esse faturamento aparece, sempre é o melhor cenário possível, das lojas que mais vendem. Todos os números que eles apresentaram para nós não são números reais. E esse documento que parecia até te proteger, vira arma contra você. Porque assim, no dia que você decidir processar a franqueadora, caso isso aconteça, a defesa deles vão ser só uma só. Estava tudo no documento, estava tudo na COF. E ele foi avisado e assinou. E então o juiz, ele tende a concordar com a franqueadora. Só que o problema é que foi com essa planilha na cabeça que você apostou 500 mil de uma vida inteira. Nível 2, a estatística que mente. Mas vamos imaginar que antes de assinar o contrato, você pesquisou bastante. E aí você achou um número que ele te acalmou. Só 3% das franquias fecham, contra uma em cada 4 empresas comuns. Ou seja, você pensou, poxa, eu tenho 97% de chance de dar certo. É ótimo esse número, né? E esse número é uma das maiores mentiras do setor. E eu vou te explicar por 2 motivos que isso acontece. Primeiro, ele vem da associação das próprias franqueadoras. Só as marcas associadas, que costumam ser as que já deram certo. É como se você fosse medir a chance de sobreviver a uma guerra entrevistando só os soldados que voltaram vivos. E segundo e mais grave ainda, esse número ele mede quantas lojas fecham, mas assim, não quantas pessoas realmente quebram. Porque quando o franqueado ele está afundando, a franqueadora ela não deixa ele fechar a loja. O que eles costumam fazer é mandar a pessoa passar o ponto. Então o franqueado sai arrasado e endividado, mas a loja ela continua aberta, mas só que com outro dono. Então nas estatísticas, ele nunca fechou, aparece como um sobrevivente. E esse processo tem nome, se chama repasse. E o próprio setor admite que ele serve para não engrossar as estatísticas de quebra. Então assim, na prática, você faliu, mas o gráfico diz que tá tudo bem. E a franqueadora ainda cobra uma taxa nova do dono seguinte. Ela lucra reciclando gente no mesmo ponto. E eles são feitos para mostrar a você de que a franquia dá sucesso, mas ela não dá. E quando alguém mede sem o filtro da associação, aí o número vira outro. Uma consultoria independente estima que mais de 90% das franquias não passam dos 2 primeiros anos. 90% e não 3%. Então aqueles 3% que te deu coragem para assinar o contrato era uma foto montada, tirada só dos vencedores. Nível 3, a conta que nunca para. Então vamos supor que você assinou o contrato, pagou a taxa de franquia, reformou do jeito que eles mandaram, comprou os equipamentos,
contratou pessoas, encheu o estoque. Então assim, quando você soma tudo, o R$500 mil ele já evaporou e ele foi embora antes de você vender o primeiro produto. Então no primeiro mês você descobre uma verdade que vai te seguir até o fim. Você não trabalha só para você trabalha para a franqueadora todo mês. Primeiro vem os royalties, o aluguel da marca e aqui está a maldade. Na maioria das redes, o royalty é cobrado sobre o seu faturamento, não sobre o seu lucro. E para quem não sabe, faturamento é tudo que entra, o lucro é o que sobra. Então assim, no mês que você tem prejuízo, em que não sobrou nada para você, a franqueadora ela recebe do mesmo jeito. É como se você pagasse para trabalhar e além disso ter prejuízo. E depois vem um fundo de propaganda para anunciar uma marca que nunca vai ser sua. E ainda tem os fornecedores, né? Em muitas redes, você é obrigado a comprar de quem ela mandar, geralmente dela mesmo, com a margem já embutida no preço. E como se não fosse o suficiente, ainda tem as cotas mínimas, que te obrigam a comprar um tanto de mercadoria por mês. Você vendendo ou não, você tem que comprar. Só vinha 300, 400, se eu vendia ou não vendia, eu tinha que pagar. E não podia ficar inadimplente, senão não vinha mercadoria, a roda parava de girar. E toda essa engrenagem que eu acabei de falar, ela só existe por uma coisa, para a franqueadora sempre ganhar. Eles ganham na sua entrada e, de novo, todo mês a cada compra. Já você só ganha se sobrar. A pessoa que ganha é franquia, porque todos os produtos você tem que comprar através da franquia. Exato. Então ela ganha o tempo inteiro. Você não é o sócio dessa marca, você é o cliente mais fiel que ela tem. Nível 4, o emprego mais caro do Brasil. Agora começa a sua rotina. Você acorda às 6 da manhã, é o primeiro a chegar e o último a sair. Trabalha sábado, trabalha domingo e vem a primeira verdade. Você comprou um negócio, mas não manda nele. Quem manda é o manual, o horário, o produto, o preço, a cor da parede, o uniforme, tudo decidido por outra pessoa. E se você sair do padrão, é multa na certa. E a própria lei obriga, no contrato, a ter uma tabela de multas. Eu fui multada em R$12 mil por descaracterizar um produto. A questão é que não é só você abrir a loja, você precisa ter vendas. Por quê? Se você não tem vendas, no sistema deles, consta que sua loja não foi aberta. Agora vem a segunda verdade, e a que mais dói. No fim do mês, às vezes sobra um dinheiro, né? E você acha que é lucro, mas não é o seu salário. Porque assim, se você contratasse um gerente para trabalhar 12 horas por dia no seu lugar, teria que pagar ele, né? E esse dinheiro que sobrou é o salário desse gerente. Só que o gerente é você. E esse salário é um custo, sai da conta antes do lucro. Então assim, descontando o seu próprio trabalho, o seu R$500 mil, ele rendeu quase nada. A verdade é que você não comprou um negócio, você comprou o emprego mais caro do Brasil. Trabalha mais que um CLT, sem férias, sem 13º e ainda pagou R$500 mil pelo direito de trabalhar ali. E para piorar, infelizmente, esse emprego, ele cobra um preço que não está no contrato. O médico falou, ou vocês tiram ela lá de dentro dessas lojas, ou ela vai infartar ou ela vai se suicidar. Nível 5, os dois donos do seu sucesso. Vamos supor então que você deu certo, você ralou, a loja se deslanchou e o bairro inteiro conhece o seu ponto. Isso era para ser hora de colher, né? Mas é agora que aparecem duas pessoas para colher no seu lugar. A primeira é o dono do imóvel, porque assim, foi o seu trabalho que transformou aquela esquina num bom ponto comercial. Porque enquanto o contrato vale, o aluguel ele só sobe pela inflação ou IGPM. O problema é quando o contrato do aluguel vence. Aí, o dono sabe que você não pode mais sair, porque sua clientela, a sua reforma que você fez no imóvel, estão ali. E aí, o dono do imóvel aproveita. Porque quando vence o contrato, aí eles não querem mais aumento pelo IGPM ou pela inflação, já quer dobrar aluguel. E até existe uma proteção, que é o direito ao ponto, mas existem condições, dá trabalho e mesmo assim, o aluguel ele é recalculado pelo valor de mercado. Ou seja, na prática, sobe do mesmo jeito. Então o que aconteceu foi que você plantou e o dono do terreno cobrou mais caro para você continuar colhendo. E como se não fosse o suficiente, a segunda pessoa que ganha em cima de você é sua própria franqueadora. Porque assim, você acha que tem exclusividade na região, né? Mas isso não é garantido por lei, só se tiver no contrato do jeito certo. Em muitas redes, o território protegido ele é minúsculo. O meu primeiro contrato era 3 quilômetros. Só que depois não dava nem 300 metros. Ou seja, você corre risco, você abre o mercado, prova que ali tem gente comprando e a franqueadora autoriza outra unidade da mesma marca ser construída do seu lado. É a sua marca brigando com você pelos seus clientes.
Isso é conhecido no mercado como canibalização. E quando eles te induzem a abrir novas lojas, eles falam que outro franqueado vai abrir e você vai dividir o seu público, consequentemente dividir as suas vendas. E como se não bastasse, ainda tem internet. Porque assim, muitas marcas, elas vendem online para o cliente do seu bairro. E esse dinheiro, ele cai no caixa da franqueadora, não no seu. Ou seja, você é o único que realmente trabalha, mas tem 2 donos colhendo seu sucesso. E nenhum é você. Nível 6, um negócio que nunca foi seu. E esse é o motivo verdadeiro por trás de tudo. Porque assim, depois de anos construindo essa loja, o que é seu de verdade? Quase nada. Quem abre um negócio próprio e faz dar certo, constrói uma coisa muito valiosa. A empresa dele. Um bem que ele pode vender, passar para os filhos, usar de garantia. Isso se chama equity. É o que faz alguém realmente ficar rico empreendendo. Já numa franquia, você não tem isso. A marca que você divulgou por anos, ela não é sua. A lei só te empresta o uso dela. A clientela é da marca. E para vender a loja, você depende da autorização da franqueadora, que ainda cobra uma taxa. E se você precisar fechar, você não recupera quase nada. Reforma, equipamento e estoque viram um custo do negócio, sem devolução. E para piorar, ainda tem uma cláusula de não concorrência. Quando o contrato acaba, você é proibido de abrir algo parecido na sua região por um bom tempo. E se desobedecer, multa de milhares de reais por dia. Então vamos comparar com um dono de uma empresa de verdade. Ele vende a empresa dele quando ele quiser e ele abre outra amanhã se ele quiser. Já você passou anos como dono só no nome, mas na verdade era um funcionário na prática e saiu de mãos vazias. Depois de tanto sofrimento, eu entendo que é a maior burrice entrar numa franquia, porque você só é dono da despesa. Você trabalha e não ganha nada. Hoje eu acumulo uma dívida de mais de 2 milhões de reais. Meu Deus do céu. E vamos ser bem honestos, não é falta de esforço e nem azar, é um modelo de negócio fracassado, desenhado para você correr todo o risco e construir o patrimônio dos outros. Não pega as economias de vocês para entrar numa franquia. Ela não é garantia de nada. Ela só é garantia que o franqueador vai ficar rico. Só isso. E você não. Só isso. Nível 7, a conta que ninguém fez para você. Agora veja o que esse mesmo dinheiro faria do outro lado. Lembra dos 500 mil da herança? Em vez da franquia, imagina que você botou no investimento mais simples e seguro do Brasil, que seria um título do governo, né? O Tesouro Direto. Você faz assim pelo celular, em 5 minutos, é muito fácil fazer. E hoje, né, como os juros estão super altos, como sempre esteve no Brasil, esse dinheiro ele te pagaria mais ou menos 5 mil reais por mês. Ou seja, 5 mil caindo na sua conta enquanto você dorme, sem acordar às 6 da manhã, sem royalties, sem multa, sem chefe disfarçado e principalmente sem o risco de quebrar, porque quem garante é o governo. Então assim, para a franquia ela valer mais a pena que isso, ela teria que deixar muito mais de 5 mil reais limpos por mês, né? Depois de pagar o seu salário como gerente, né? E contando que você não seja um dos que quebraram, né? Se é para ganhar 1%, 3 mil, eu fico em casa, porque aí eu ponho o dinheiro aplicado, eu estou trabalhando. Ou seja, você trabalhou que nem um condenado, arriscou R$500 mil para ganhar menos do que ganharia sem sair de casa. Mas assim, eu também tenho que ser honesto, né? Franquia não é um golpe. E não é que ninguém ganha dinheiro com isso. Tem gente que ganha sim, mas não é tão comum como eles vendem, como parece, né? E na minha opinião, se for para correr risco e empreender mesmo, eu acho que é muito melhor você abrir algo próprio e ter todo o benefício do equity, da sua empresa, que é o que realmente vai te deixar rico, e não construir o sonho dos outros. E se você gostou desse vídeo, você tem que se inscrever no canal, porque aqui você vai encontrar vídeos que vão te agregar, vídeos com pesquisa, com fonte, com opinião própria. Não é esse pessoal que só fica replicando e modelando o conteúdo dos outros. E aqui você vai ter vídeos que vão te ajudar a ganhar mais dinheiro, ou nesse caso, né, evitar perder com franquias. Já agora, se você quer ver aqueles vídeos que não agregam nada, dancinhas, aí é realmente melhor não se inscrever. Mas como eu sei que esse não é o seu caso, então se inscreva no canal, deixa seu like e não repara o cenário, porque em breve a reforma do meu apartamento vai terminar e eu vou poder gravar lá. Meu nome é Christian Castro e eu te vejo no próximo vídeo.